Olá, boa noite aos nossos amigos internautas que nos acompanham aqui pelas democráticas redes aí, as plataformas do YouTube, posteriormente Spotify também, né? Sim, É isso, dá o nosso boa noite aí, dá uma boa noite aqui para o nosso amigo Lamartine Dourado, nosso economista. Boa noite, Lamartine. boa noite, Luiz. Boa noite, nossos amigos internautas. Mais uma vez, muito obrigado por estar presente aqui conosco, acompanhando mais uma entrevista do nosso podcast. E hoje recebendo aqui o nosso escritor Edson Aiello. É isso aí. Boa noite, Edson Agnello, escritor, jornalista também, arquiteto, né? Além de várias outras habilidades aí também, né? A parte intelectual, de criação também, né? Boa noite, Edson. Boa noite, Floriano. Boa noite, Lamartine. É um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui, internautas, as pessoas que sempre nos acompanham, né? Segunda vez que estamos aqui no bate-papo, no podcast do Tempo Real, né? Do jornal Tempo Real. É um jornal, assim, bastante... que a gente tem um apreço porque é do amigo Floriano, né? Não é só do Floriano, é do Legal, amigo Floriano, legal. né? Temos uma história aí de convivência aí na cidade e tudo mais, né? Verdade. Coisa muito importante. Mas é um prazer enorme estar aqui. Legal, bacana. Fica o nosso agradecimento. Edson deixou bem lembrado aqui, né? Ele já participou logo no começo, quando a gente estreou, né? O podcast. Acho que o Lamartine nem estava junto ainda. Não estava, não. Não, Tava o Ciomar, se não me Ciomar, engano, né? foi pro Ciomar, E né? o Edson veio aqui, era até outro estúdio, e ele nos deu a oportunidade aí de conversar. Foi bem bacana, realmente. O Edson, a gente estava conversando antes aqui, a gente já tem uma história junto aí do Jornal da Cidade, né? Você Jornal, aprendeu sabe? com ele? Aprendemos muita coisa de jornal, muita coisa do macete, né? Dessa coisa de escrever, da venda também, né? Dos negócios também, né? Edson que é empresário, né, Edson? Sim, sim. As tirinhas do Floriano na voz do jornal Voz de Mauá, Voz né? de Mauá. Voz de Mauá é um jornal tradicional que ficamos à frente da Voz de Mauá durante 2 anos e meio, 3 anos, né? Com o Fausto, né? No Com o Fausto também, né? Piedade, é. O pai dele foi que fundou o jornal, né? Aí depois fundamos o Jornal da Cidade, que se tornou Diário das Cidades. E aí cansamos, que é cansativo. Você é um Não é herói. fácil. Não Você é é um fácil, herói. né? Fica... Não é Não, fácil. não é fácil, não é fácil. Aliás, eu tinha até comentado a voz de Mauá, mas tinha a voz de Ribeirão Pires, que Isso. no caso é mais antigo do que o próprio Diário do Grande ABC, né? Sim, isso. É isso, né? A Voz de Ribeirão Pires foi o primeiro que eles abriram, né? O seu Geraldo Piedade, falecido, pai do Fausto Piedade, montou primeiro a Voz de Ribeirão Pires. Depois ele abriu a Voz de Mauá. A voz de E Mauá. chegou a ter umas edições da Voz de Santo André. Mas Chegou a ter? chegou a ter, mas foi umas edições pilotos assim, e aí eles desistiram da empreita, né? Tá certo. Jornal é uma coisa complicada, né? As pessoas, elas que olham assim de fora, né? Ainda mais jornal impresso, né? Na época, ainda, claro, era um meio de comunicação forte, né? Mas o custo dele é um custo pesado, né? Para você manter, né? Porque a pessoa fala assim, mas o jornal, né? É só o papel tal, né? Então, mas a produção dele, né? Que envolve tudo, Que né? envolve tudo, tá? Diagramação. Cada edição do jornal é um capítulo de um livro. E hoje né? está mais fácil, né, Edson? Por conta da tecnologia. Sim, Mas sim. na época Oh. em que era feito o Diário das Cidades, você precisava ter um fotógrafo Não, nossa, especializado que ia era, até o era uma local, obra de revela a arte. foto, tinha que revelar a foto, Era- montar o pestafe sim, todo. sim. Eu comento até, agora recentemente, até num outro evento, eu comentei que nós tivemos a sorte, eu falo que é uma sorte, de nós vivermos a década de 90, que foi a grande transformação do jornal. Claro. Do jornal mídia, né? Porque nós saímos lá no final dos anos de 88, 89, nós saímos do chumbão, do pestape de fazer, era impresso no papel, você cortava no estilete e ficava colando para montar o pestape da página, para depois fazer o fotolito, para gravar chapa, para imprimir o jornal, né? E ainda não era nessa fase ainda, nós começamos era no chumbão, o chumbão era o linotipo. Era aquele que montava letrinha por letrinha e aí punha na máquina para imprimir o jornal. Aí depois Uma nós loucura, vamos para o fotolito e aí nós chegamos na composição digital no final nos inícios dos anos 2000.
Nós chegamos na composição digital. Tudo mais. Então, a década de 90, em 10 anos, nós evoluímos o que nós não tínhamos evoluído nos 500 anos anteriores. E nós vivemos isso. Nós saímos da máquina de escrever, e fomos para o computador. Nós vivemos essa coisa. Eu lembro assim que início dos anos 90 chegou o fax. E antes do término da década de 90, o fax desapareceu, ele ficou obsoleto. Né? Então, assim, é uma década marcante. Né? O pessoal mandava a matéria pelo fax, lembra? Ó, tem que chegar tal matéria. Isso. E vai chegar isso para sair e tal. Tinha que ficar esperando chegar o fax. E o famoso Depois você tinha que digitar. E o famoso sinal do telefone quando você ia assinar o fax, né? Padrão. Sinalzinho padrão, todo mundo sabia que era o fax. Exato. Isso. Então foram. Todo mundo entregando suas idades aqui, né? O pessoal nem sabe o que é máquina de escrever, a molecada hoje. Né? Mas enfim, hoje a gente recebe o Edson aqui para falar em especial desse livro aqui, ó. Vou mostrar aqui. Pessoal pode comprar aqui nas melhores livrarias, né? A Nobel aqui do shopping, a livraria Nobel. Nobel, tem o nosso livro lá à disposição. É 2013, o ano que não terminou. Sim, né? sim. Seria a joia do tempo, alguma coisa que mexeu aí no lapso temporal, né? Ou uma nova linha, ramificação. O que acontece aqui, Edson? Eu assim, é um momento, né? Eu em 2013, não vou falar por que começa em 2013, Claro. mas em 2015 eu completei 60 anos, né? Então vamos confessar a idade aqui. Já estamos fazendo as contas, né? Eu completei 60 anos e eu entendi que eu acho que assim, né? A pessoa ela tem que viver a vida, né? E cada momento da vida ele tem uma expectativa, existe um padrão, né? E você com 60 anos, você já não é um moço, não é um jovem, não tem, né? Já tem alguns problemas que na época da faculdade não tinha, que depois que sair da faculdade você aparece essas situações, né? Esses problemas. E eu achei assim que tem que viver a terceira idade, você tem que viver essa nova idade, né? E é uma nova fase onde você tem que aproveitar, né? Infelizmente, muitos, né, pensam somente em acumular, né? Eles acham que é importante o processo de acumulação e esquecem realmente, e depois não dá mais tempo, né, de aproveitar. E eu falei assim, não, eu acho que eu preciso fazer essa passagem aí mais agradável. Então, a partir de 2016, eu comecei a olhar mais para o ambiente, né, o ambiente político, econômico, a nação, né, como que a sociedade está interagindo, né, se tem mais tempo para ver isso aí. Claro. Eu comecei a perceber algumas mudanças, algumas coisas que elas são rápidas, inclusive essas mudanças. E eu comecei a enxergar em 2013 um marco muito importante para a nossa nação, que foram as manifestações lá do Passe Livre, tá? A história dos 20 centavos, né? Sim. As manifestações começam já no final de 2012 em alguns pontos do Brasil. Em 2013 elas se intensificam em função da população estar exigindo melhores condições de transporte, a passagem muito cara e tudo mais. E Se permitir, inclusive, Edson, em alguns jornalistas, né, e alguns comentaristas, inclusive, tem esse marco de 2013 com movimentação, né, social e faz uma reflexão em cima do que era aqueles 20 centavos. O que se tornou um grande movimento em cima dos 20 centavos, né? Sim. Que você está colocando algo muito importante que acabou marcando, né? Isso. Então, porque na verdade não eram os 20 centavos, né? Os 20 centavos era o que estava já a gota d'água que faltava dos incômodos que a sociedade estava vivendo. Né? Então aí os 20 centavos explodem, não tem algumas características interessantes esse movimento, porque ele não tem líder político, ele não tem um líder assim religioso, um líder social, né? Não tem. Ele sai espontaneamente, algumas pessoas que começam, que nem o MBL lá, né? Que tem algumas pessoas desse movimento, que era um movimento que já discutia alguma coisa, e começa o pessoal se juntar e vai. Aí tem uma série de situações que ocorrem, né? Surge os Black Bloc lá, né? Black Bloc, que chama.
e que são as manifestações, e aí começa a ir para a educação, para a saúde e tudo mais. E isso dá um susto na classe política Claro. daquele momento, né? E dá um susto que o pessoal fica assim, sem saber o que está Por conta acontecendo, do para poder que de lado. mobilização, né, que estava É. acontecendo. E embora assim aquele momento não altere as forças que estavam comandando a nação. Então, em 2014, a Dilma se reelege, o Alckmin era governador, se reelege, o Haddad era prefeito de São Paulo, não consegue se reeleger, por causa justamente da questão do transporte, né, que é mais sensível na capital, né? Mas algumas coisas começam a acontecer, começam a mexer. E eu vejo assim, a partir daí, eu faço uma coletânea, né, de evidências que vão transcorrendo, né, e vou relatando essa situação no livro, né? E coisas assim. Então surge o impeachment da Dilma, surge uma greve de caminhoneiro, que foi uma coisa que nunca o país tinha vivido, uma situação daquela, né? Foi uma coisa nova, né? Surge um vice que assume no lugar da Dilma, com uns problemas, né, constantes ali de estabilização, com denúncias, um quadro muito confuso e conturbado, né? E culmina numa eleição de um player, né, de um camarada que aparece, que ninguém achava que não ia dar nada, e o cara ganha a eleição. E justamente justamente também numa época de evolução das coisas, né? Sim. Tudo isso é a evolução da tecnologia, né? Sim, sim, então, é um cara que vem, que ele tem um respaldo de rede social, né? Ele veio construindo desde 2010, 2011, que ele tem a construção dessa rede social dele, ele se põe ali como um player, como um jogador, e o cara ganha e o sistema toma um susto. O cara ganhou, né? Então, ganhou porque é todo essas, bastantes variáveis, né? É uma equação muito Era um grande. caldeirão fervendo, né? E em fogo forte. Né? Algumas coisas que a gente percebe, que a gente analisa, vê hoje, é assim, em 2010 você tinha um quadro de resultado eleitoral, onde a esquerda, né, hoje que se fala de esquerda, mantinha uma predominância. Em 2014 essa predominância ela é maciça, né? Pra você ter uma Como se ideia. chegasse ao ponto máximo. Isso, para você ter uma ideia que assim, o voto considerado de direita, isso aí eu até mostro aí no livro, em 2014 era 1,6% no primeiro turno. Era nada. Entendeu? Então o voto todo ele era de centro-esquerda, né? Todo ele para centro-esquerda, né? E aí, de repente, em 2018 surge, né, o que se chama uma direita com 50% dos eleitores. Ué, mas que conversa. Onde eles estavam? Então, onde eles estavam, né? Onde isso aí tudo? Mas isso também eu trago, né, como comentário no livro. Por quê? Porque eleição, quando o camarada fala assim, não, a eleição vai ser decidida, o povo tá com mais, vai ser pela direita, o pessoal tá mais apoiando o centro é que vai... Não, porque... Não, gente, eleição, quem decide a eleição é a economia. Se o camarada tiver bem, pagando as contas dele, fazendo algum investimentozinho e tranquilo na vida, ele vota no cara que está no governo. Ele se sente estável. Isso. É a sensação que você tem que passar para o povo, né? Não importa se o cara é de esquerda, direita, né? Então eu comento isso daí no livro, eu trago, né, reflexos aí inclusive da eleição do Bill Clinton nos Estados Unidos, que ele teve uma passagem assim, né, de que ele faz lá a guerra do Iraque, né, com o Bush, e aquela confusão americana aí que sempre tem, né? Mas eles, assim, quem define a eleição é a economia. Né? O americano adora uma guerra, ele apoia, tal, mas se a economia estiver bem. Se ele não estiver bem em casa, ele não apoia. Né? Sim. Então ele é bem assim. Então a economia que determina, né, a situação, é o grande alavanca e propulsor aí, né, inclusive, do resultado. Me corrija se eu estiver errado nesse raciocínio, que eu até discuto com algumas outras pessoas. Alguns movimentos, inclusive, alguns partidos políticos, eles justamente fazem um trabalho trabalhando bastante na questão coletiva. E muitas vezes erra
quando ele não percebe que aquele eleitor, ele está mais preocupado com ele mesmo, eleitor, do que com o coletivo. Sim. Como sim. você coloca. É. Se ele está bem, não importa o setor. Sim. O importante é a condição de estabilidade financeira, ou econômica, ou social do eleitor. Então, o Luiz aqui é de centro-direita, amanhã é do centro-esquerda, qual dos dois está me deixando tranquilo? É. É isso aqui. É. Mas isso aqui não importa se É. ele está dizendo algo que vai contra aquilo que eu penso. Eu estou bem. Então, as pessoas têm muito individualismo na hora da decisão. Sim, Né? sim. Porque a pessoa faz uma reflexão justamente pela situação que ela tá, né? Quando ela chega no posto de gasolina, se ela sente que, não, eu consigo encher o tanque, tá bom, eu consigo fazer um churrasco, eu consigo fazer isso, é isso que a pessoa vai, E com picanha. né? Né? E com picanha. E com picanha. E aí a pessoa quer, ela faz Sim, essa análise, sim, né? lógico, é. Se o filho está estudando, se tem escola, está tendo atendimento de saúde, se as coisas estão assim organizadas, né? Sim. Assim, numa métrica média aí, ele está tranquilo, né? Ele está tranquilo. Né? Agora, justamente aqui, das manifestações, pelos 20 centavos, né? Porque o pessoal sempre comentava que, às vezes, a pessoa não tem ideia, a noção do dinheiro, do volume. Uhum. A pessoa fala milhão, bilhão, mas a pessoa sabe quanto que é 20 centavos. Sim, Então sim. a pessoa se sente e fala, poxa, Sim. mas... Fica no mas bolso 20 dela. Exatamente. Nós acabamos de falar do individualismo. Ele está olhando. Exatamente. E aí, por exemplo, você acha que uma situação dessa, ela volta a acontecer de novo? Ou o pessoal está mais voltado para outras, vamos dizer assim, cada um na sua bandeira? Eu povo acho. se unir. Porque o povo se uniu e Então, volta não, daquilo que não você tem. falou, né? Assim, isso não existe em lugar nenhum, né? O passado, ele fica lá no passado, né? Águas passadas são águas passadas e não move moinho nenhum, né? Por quê? Porque o moinho é outro, ele foi reformado, a água é outra, né? As pessoas têm outras necessidades. Então, são outras coisas que causam o mesmo efeito, mas são por outras razões. Claro. Tá? São outras coisas que causam o mesmo efeito. Então, aquela movimentação pode ocorrer, a instabilidade, mas por outras questões. Entendeu? Por exemplo, tem vários casos, por exemplo, você comentou aqui, deu um pouco do relato sobre até o ex-presidente, né? Que no caso ele se elegeu por conta das redes sociais. Uhum. Na época, então, antes disso, o pessoal já estava meio que saturado já por uma série de questões que vinham brigando. A esquerda estava no poder há alguns anos, com eleição, reeleição, né? E algumas pessoas levantam a seguinte questão, que o impeachment da Dilma teria acontecido por conta dessa desaceleração da economia e o país começou a cair. Se tivesse tudo bem, tudo andando, Isso não aconteceria. Você acha que... A insatisfação com a Dilma, ela ocorre pela economia. Sim. Não pelas coisas que ela falava. É pela economia. Porque o cara sentiu desemprego em alta, uma inflação subindo, né? A economia conturbada é instabilidade. A instabilidade, o cara, né? Aí é aquela coisa, o Congresso tem um mecanismo, vai lá e tira ela fora, né? Entra o Temer e estabiliza. Por quê? Porque ele começa a mostrar melhoras nessa economia. O povo começa a ter segurança, estabilidade. Agora vai melhorar, né? O emprego está voltando, está não sei o quê. Então é isso aí, quem determina é a economia. Tá certo. O passado, você falou, ele não tem como... Às vezes não se repete, né? Algumas coisas sim, outras não. Mas vamos falar de presente e futuro. O que você acha? Para o presente e para o futuro do Brasil, no caso aqui. Você acha que com essa direita que estava dormindo, que agora acordou, né? Você acha que uma próxima eleição ela vem para uma direita, se mantém uma esquerda? O que você acha? Então, eu falo que 10 anos depois é preciso encontrar um caminho, né? Que é a grande questão que eu levanto aí no livro, né? E uma frase que eu escrevo aí no livro, que é o final aí que está na contracapa, é que assim, a grande dificuldade hoje tem sido assim, que muito se fala, mas pouco se sabe, né?
Hoje nós estamos vivendo essa situação. Tá? E isso até tem uma discussão aí da tal da sociedade líquida, né, que o Bauman já escreveu há 30 anos atrás, que nós estamos vivendo, e é uma coisa que os sociólogos têm isso daí bem, assim, bem apresentado. Eu vou no livro até, eu não entro na última eleição de 2022, tá? Contudo, assim, naturalmente ele tem, né, gancho para você continuar com outras situações. Hoje, por exemplo, eu estou escrevendo um ensaio, atualmente, com base no último 18 meses de acontecimentos e com base nesse acontecimento de 25 de fevereiro. Então, o que eu venho percebendo, o ensaio é uma coisa subjetiva. Certo. Um artigo é uma coisa objetiva, né? Quando você fala escrever um artigo, né, você escreve bastante, né? Então é uma coisa objetiva, você trabalha com dados concretos. Uhum. O ensaio, você vai estar jogando sobre suposições, né? Do ponto de vista econômico, a esquerda ela cometeu um erro fatal nos últimos anos, né? Que foi ela se deixar aprisionar pelo neoliberalismo, no meu entendimento. Tá? Uhum. Ela não soube implementar uma economia dela, com o padrão dela, e o cidadão não consegue perceber. Não fala isso que não muda nada. Né? É o mesmo, mesmo jogo. Né? É o mesmo jogo. Então a esquerda não conseguiu mostrar essa diferença que na economia. Claro. Né? O cara não está preocupado com o social. Esse negócio desses grupos, né? Mais de LGBT, de não sei o que, de racismo, de misoginia. Não, o cara quer saber da estabilidade dele. É essa massa que define a nação, o rumo da nação. Então, eu vejo assim, e a esquerda já há alguns anos, isso inclusive a nível mundial, ela vem se rotulando como progressista. Ela está saindo da figura de esquerda e indo para a figura de progressista. Tá? Isso é consumado. Só que ela tem uma situação, né? Essa passagem ela faz como uma peça de teatro, né? Usando um figurino novo, uma coisa assim, uma roupagem nova, mas que para o cidadão hoje isso não cola muito mais, porque a mídia, a rede social traz isso instantaneamente, é muito rápido, né? E aí você vê um movimento que se cria, que não é a direita, que eu não considero mais a direita, que é o patriota. Então eu começo a perceber no país duas forças, os progressistas e os patriotas, né? Começa a mudar. E os patriotas começam a se apresentar com uma configuração, né? mais assim, simpática, tá? Mais de uma manifestação mais pura, mais simples, mais limpa, mais honesta, mais, né, com o discurso, né, infiltrado pela religião ou levado pela religião também. Tá São bom? movimentos muito fortes também. Sim, Talvez mais ordeiro, mais... Isso, nesse sentido. E aí ele comove mais. Ele não parece tão falso quanto os progressistas, né? Não sei no que vai dar isso. Entendeu? Não sei aí. Porque talvez até, desculpa até te cortando um pouco, mas eu acho que é complementar, né, a sua análise, a sua avaliação. Quando se trata da questão patriotas, hoje patriotas 2021, 2024, né, século 21 já, voltamos aos nacionalistas, né, que tinha aquela defesa da nação, a defesa da pátria, a defesa da honra, a defesa da família, né? Mas isso, talvez, numa nova roupagem, para talvez até esconder algo que eles não querem realmente que aconteça, ou que faça a sua defesa. Né? Aquela defesa do quê? Eu quero, na realidade, um país sério, um país correto. Tá? Ele quer. Mas no momento em que alguns casos concretos que temos de avaliação, ele está dentro de uma situação de conflito, uma situação de corrupção, ele simplesmente sai um pouco do cenário e deixa a coisa andar com os demais patriotas. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós estamos levantando, está sendo levantada a própria mídia, a questão do movimento dentro do grupo do bolsonarismo, de situações que realmente
estava se buscando o quê? O acúmulo daquele pequeno grupo, usando uma massa na defesa de patriotismo. Sim, Né? sim. Isso daí, veja bem, a questão aí até, eu estou dizendo que tem esses dois grupos se formando, Sim, sim. veja isso daí é um problema dos dois lados, tá? E o que ocorre é assim, a questão é que a luta não é política, a luta é pelo poder. Não se debate os temas políticos nacionais, aquilo que a nação precisa que se debata. O que se debate é assim, são dois grupos que querem ficar no poder. Porque a nação Então, ela é o todo, não é? sim, Ela não é um lado sim, só, né? isso. Então, o que que acontece? O que nós temos hoje são dois grupos que disputam o poder político. Quem está com o poder, ele não quer largar. Quem está fora do poder, quer entrar. Entendeu? Então, o discurso é esse hoje, né? Então, os grandes temas, as grandes discussões que teriam que ser levadas a efeito, elas não são. E aí vai tendo essas variações. E a gente sabe como é que funciona a política, né? A gente sabe, quando o pessoal fala assim, não, mas tem um impeachment contra o Lula que até deputados da base governista assinaram. Isso, só que está na gaveta do presidente da Câmara. Ah, Então, e o que que vai acontecer? Nada. Porque enquanto ele conseguir sangrar os cofres com emendas e tudo mais, o impeachment vai ficar parado lá. Aí agora o debate aí, não, porque o presidente do Senado vai pôr em discussão a reeleição, para não ter mais reeleição. O que que ele está querendo sinalizar com isso? que aí eu talvez até entre. Ele está querendo sangrar o executivo. Voltar então numa leitura, inclusive uma leitura acho muito interessante, que eu estava aqui pensando, que quando a Aniello fala justamente que a esquerda ela não consegue ou não conseguiu implementar, né, aquela sua ideologia, aquele seu plano de ação, é muito em função do quê? Da famosa governabilidade que hoje, teoricamente, um governo de esquerda ou centro-esquerda está refém do Congresso. O que você fala? Ah, assinaram realmente lá o pedido de impeachment. Ok, assinou. Eu fiz o papel, vamos dizer, o presidente da Câmara fez o papel de receber, obrigação de receber, e está guardado. Mas as ações do projeto mesmo, a que o povo acabou votando, ele ainda não... Ele não, Tá, por quê? Teoricamente está refém. Porque é moeda de troca. Exatamente. Né? E há ainda uma discussão, inclusive, sobre isso. E tudo isso é Interna. legal, está na Constituição de 1988. Por quê? A emenda parlamentar, ela é crime? Não, Ela não é crime. não. É? Mas não é uma coisa um pouco É um estranha. mecanismo. Então, É, é um então, mecanismo que de tomar lá sangra, da cá. Isso, que Que sangra. pode ser o governo, o ex-presidente ou ex-presidente, ele vai ter que usar. É. O ex-presidente, ele dizia que ele não ia negociar com o Centrão, ele não ia negociar com os deputados, ele não ia fazer isso, porque ele ia seguir o caminho... Porque ele era o centrão, né? Ele não ia negociar. Na minha casa eu não negocio comigo, eu falo não isso que tem- eu quero. Mas Não é aí, assim, né? Não, mas aí ele se tornou presidente, Sim, né? então. E aí ele dizia. Só que aí o que acontece? O presidente, assim como o prefeito nas cidades, assim como o governador, se ele não tiver um bom diálogo para aprovar os projetos, né, nas casas legislativas, ele não consegue. Não consegue. Então, tipo assim, mas o cara foi seu inimigo na política. O cara é presidente. Ele vai ter que conversar com esse cara. Né? Ele vai ter que negociar, acabou. Nós temos que tocar a cidade, temos que tocar o município, o país, o estado. E isso tudo vai ter que ser. Só que chega lá, a bancada quer. Mas nós precisamos do quê, Edson? Nós precisamos aqui dessa fatia aqui, senão nossa bancada. Claro, não Nós queremos aqui um espaço. Nós precisamos de tal obra, precisamos disso aqui, nós queremos lá no meu bairro isso daqui. Isso. Né? Não, mas tem um outro bairro mais necessitado. É problema dele, eu quero no meu aqui. Você entendeu? Então, tipo assim, dá a impressão que esse mecanismo, eu não sei vamos dizer assim, que regime. O pessoal fala que o regime democrático de eleição e tal é difícil, é complicado, mas é o mais justo. Seria o mais justo. Na sua opinião? Eu também acredito, eu ainda acredito. Eu acho que isso daí, tudo isso, o que nós temos que Mesmo com os problemas. Sim, o que nós temos que enxergar é que o Brasil é uma nação nova, nós somos novo. Sim. Né? É que eu falo, há 70 anos, eu tô com 68 anos, há 70 anos atrás,
tá certo? Nós não tínhamos caminhões, carros, nós tínhamos uns tranqueiros aí, assim, vamos dizer assim, né? Uns charretes. Entendeu? Então, assim, até final dos anos... Lembrou o Collor chamando os carros de carroça. Até final dos anos 70, Ribeirão Pires tinha uma mula que andava com uma carroça para recolher o lixo. Entendeu? Isso nós estamos falando aqui, de outro dia. Nossa. De outro dia, né? Então, assim, eu acho que nós somos muito, como nação, somos muito novos, assim, perante o mundo, né? Então, nós temos que amadurecer. Qual é o melhor sistema? Aquele que se pratica. Isso é ponto pacífico, né? Como que você sabe qual é a sua habilidade? O dia que você começa a exercer alguma coisa. Aí você sabe, né? Então, eu acho que assim, o que nós não podemos ficar é parado. E parado o Brasil não está, né? Você pega os dados da economia dos últimos 50 anos, você vê que o país vem se tornando... Ele subiu o ranking, né? Sim, ele vem se subiu. tornando, né? Tem seus Uma problemas, suas questões sociais, diferenças, tem coisas que precisam ser revistas, sim, né? Mas é isso daí, eu acho que o diálogo e o debate tem que ser cada vez mais aprimorado, mesmo que de vez em quando tenha esses acirramentos, né? Que fique meio polarizado. Porque a questão da polarização também, se nós pegarmos o mundo, né? O mundo ele é polarizado. Ele tem norte e sul, né? Sim. Ele tem leste e oeste, Sim. ele tem bonito e feio, Sim e não. branco e preto, ele tem sim e não, né? Então ele é polarizado, né? Ele sempre é polarizado, né? Agora, uma coisa que nós precisamos sempre que eu debato, né? Que eu trago para a mesa, é assim, que nós precisamos ter esse sistema e trazer o máximo possível de pessoas participando, disputando eleições e buscando espaços, porque é nessa construção que nós vamos encontrar um caminho de nação. Certo. É nessa construção. Você é um não cara diferente. esperançoso, um homem esperançoso? Sim, sim. Você acredita que o Brasil, onde o Renato Russo cantava que o Brasil é o país do futuro, e você acredita Não, que eu acho que o futuro já foi na década de 90, quando nós saímos da máquina de escrever, foi um computador. Cada geração Disquete, tem um né? futuro. Sim. Lembra? Disquete, né? Ou Disquete, CD, DVD, pendrive. Olha a velocidade disso. muito rápido. Né? Muito rápido. É uma coisa, sabe assim, né? Mas Lembra? isso também, isso nos outros países também cresceu, isso também, Sim, evidentemente. lógico, sim. né? Mas né? eu estou dizendo aqui, no Brasil, você é uma Não. pessoa esperançosa no país? na força Sim, do sim. trabalho, no Eu corpo? acho que assim, o que vai mudar nós é a cultura. Tá? E essa frase é bem marcada, o que muda é a cultura, O né? que muda é a cultura. Eu sou contra esse discurso que é usado, que fala assim, não, nosso problema é educação. Não, o problema não é educação. Educação, ela cuida de alfabetizar o cidadão e somente. Ela ensina ele a fazer conta, escrever, a língua da pátria, essas coisas. Agora, a cultura, ela muda os costumes. Né? Ela muda os costumes, ela tem um peso muito grande, muito importante. Tá? Então eu acho que assim, que isso devia ser visto com melhores olhos, tá? E de que forma? Não sei até onde a gente pode se mexer nisso, de que forma, tá? Mas é através da cultura que nós vamos buscar sensibilidade, né, de pessoas que tenham interesse, né, em estar se aprimorando, em estar realmente levando um espírito de nação. claro. Tá? Eu até, dias atrás, eu escrevi alguma coisa assim, porque o pessoal critica os políticos, né? Aí eu escrevi até um textinho pequeno, não é um artigo, nada, mas os políticos, ora os políticos, né? A pessoa fala mal do político, mas o político veio da onde? Ele veio de uma dimensão, passou por uma membrana dimensional e apareceu aqui? Não. Ele foi criado. Ele veio de onde eu estudei, de onde eu trabalhei, de onde nós moramos, Das de onde comunidades, nós... dos bairros, né? dos bairros, da Está do cidade. nosso lado. Ele está do nosso lado. Então ele é igual a nós. Isso quando o Tiririca ganhou de deputado, eu fui um grande defensor do Tiririca, porque começaram a malhar ele. Pô, imagina, o cara, um palhaço, está lá no Congresso, o quê? Ele é o retrato nosso. Ué, ele é o retrato nosso. Não, pô, imagina, vai falar que o Tiririca é o retrato nosso, nós somos um palhaço igual a ele, não sei o quê. Mas ele é o retrato nosso, ele representa a sociedade, Verdade, ele sim. é o que representa. Né?
eu sempre falei assim que ele não conseguiu viabilizar, mas eu acho que ele fez um dos melhores nos projetos, ele apresentou um dos projetos mais importantes que eu via para o Brasil, que era o Meu Circo, Minha Casa, Meu Circo, Minha Vida. Meu circo, minha vida. Ele tinha esse projeto, ele não conseguiu aprovar. Era Meu Circo, Minha Vida. Que o que era? Era destinar recurso para que a atividade circense ela se desenvolvesse, que ela criasse Que é um uma corpo cultura, melhor. né? Isso! É uma Então, cultura. através do circo dá para você levar mensagens, Sim. né? Mensagens ali que você consegue mexer muito mais. Assim como o próprio teatro. Você Sim, faz sim. uma mensagem. Então, assim, pelo nosso perfil cultural, o teatro, ele parece uma coisa um pouco sofisticada, Sim. uma coisa mais burguesa. Não, eu pensei, assim, eu né? pensei no espaço da mensagem. Sim, Né? então, São mas estilos o diferentes. circo, por exemplo, se você tivesse uma rede de circo no país, você tinha um resultado muito melhor no combate da dengue do que ficar pondo panfleto, gritando na rua. Não, Verdade. que uma apresentação que mostrasse a importância e a preocupação com o mosquito da dengue ali no circo, você tinha um resultado muito melhor. Isso é cultura. As Isso pessoas é aprendem mais com a cultura, né? É Muito porque- mais rápido. Porque a lei mais fácil de- então, a comunicação está no mesmo nível. Né? O cara, quando está ali no picadeiro, fazendo as. Ele presta atenção, né? A pessoa ele está interage ali, mais, né? interage, né? Fica mais próximo. Né? A pessoa começou a falar sério, ele... Ixi, deixa eu... Ih, peraí, o vamos cara tá, sério, sei né? lá, esse cara tá falando aí, mosquito, não sei o quê, né? Então, é isso daí, né? Eu tenho um material que me mandaram esses dias atrás aí, das invenções de brasileiros. Né? Então tem lá o famoso avião, né? Santos Dumont, que todo mundo conhece, né? E agora tem uma brincadeira maior, né? Porque fala assim que é certeza que ele era mineiro, né? O Santos Dumont, né? Porque o cara pôs o nome de trem de pouso, né? Não tinha... Que nome você ia pôr, né? Pro avião, a roda no avião. Você fala, roda de descer, roda de... Não, é um trem de pouso. É um trem de pouso. O cara é mineiro. É bem lembrado. É. Né? É bem E aí lembrado. tem assim, ó, criador da máquina de escrever é brasileiro, né? Criador da radiografia é brasileiro. O Oswaldo Cruz, um grande sanitarista brasileiro. E tem mais lá uma dúzia. Infinidade, né? Rádio, que é um padre que, né? Então, assim, tem uma dúzia ali. E eu sempre questiono uma coisa. Nós nunca ganhamos ou fomos indicados a um prêmio Nobel. Onde que está o problema? Talvez uma política internacional, norte-americana, essa coisa toda. Não sabemos fazer o marketing. Então, nós não... Seria alguma isso. coisa tá. Então, assim, nós temos pessoas inteligentes, capacitadas, criadoras, temos tudo isso aqui, mas nós que. Outro dia me falaram que é inveja, né? Que assim, que o que não consegue evoluir, inveja daquele que consegue ter um resultado, e aí ele não apoia, né? Uma coisa. Eu acho Ou uma. às vezes vem alguém de fora e compra, porque dizer que o próprio Instagram foi uma criação de brasileiros. E aí o Mark Zuckerberg do Facebook parece que comprou por 2 bilhões na época e se juntou à Meta agora, não é isso? Sim, sim. Se não me engano Então, é isso. então assim, mas por que nós não Mas conseguimos. não tem alguma coisa assim firme, É, né? Olha, é. esse que brasileiro aqui criou tal O coisa. argentino tem prêmio Nobel. A Argentina tem um prêmio Nobel. Tem. Então. Tem até papa. Tem até Até o Papa. Papa. Então. Verdade. Então, assim, tá faltando isso pro Brasil, você entendeu? Onde que tá, Então, onde tá a mas- minha esperança? Então, A mas minha você não acha esperança que o não é. brasileiro tá muito... sempre foi ligado aos ídolos? Por exemplo, você precisa ter um salvador da pátria, um ídolo, um Ayrton Senna, sim, um que vai salvar aqui, isso aí outro que vai salvar é ali, a história de Macunaíma, né? né? Igual A o Milei história, hoje na Argentina, a né? história de Macunaíma é bem isso. Então, por isso que os extremos, voltando na política, os extremos nadam de braçada, né? Eles nadam de braçada porque eles querem ser extremos, né? Porque parece que eles se tornam ídolos, né? Sim. E ídolo cega o cara, né? A idolatria é um processo perigosíssimo, né? Legal. Ele segue sem pensar. Hã? Ele segue sem pensar. Sem pensar. Isso é. Isso aqui. Então eu coloco, eu sou um cara assim, viu, Lamartine, polêmico, né? E às vezes eu falo, tenho amigos, conhecidos, amigos em todos os espectros políticos, sociais, econômicos, convivo, converso
eu consigo... Você é um homem de centro. Não é de centro. A pessoa que capta, o Edson capta muito eu consigo cultura das conversar com o pessoas. tio Sam, né? Aham. Entender ele. Então, eu acho que o tio Sam, por Isso é exemplo, é um símbolo de Mauá, né? O tio Sam, ele tem um dia eu estava no MASP, tava passando um filminho lá da vida da Paulista, como é a Paulista, no dia a dia, tá um videozinho lá que fizeram. Daqui a pouco aparece o tio Sam lá, com a bandeira lá no meio da Avenida Paulista, né? Incrível, né? Então Ele cara... aparece numa série da Amazon, né? O pessoal até colocou, ele aparece numa série no Então, segundo assim, capítulo. é uma coisa que é bastante interessante, né? Assim, Bacana, né? Bacana. essas coisas a gente tem que levar para frente, né? E eu, assim, recentemente, eu até para assim, provocar, né? Assim, o debate, eu cheguei para um pastor evangélico e coloquei para ele, né? Colocando se Jesus era perigoso ou soberano. E a resposta? Então, e aí o camarada, naturalmente que ele fica numa situação, né? Agora, soberano, ele concordou que não podia ser, né? Porque o soberano é aquela figura do rei autoritário, né? E tal. E Jesus não era isso, era uma pessoa, né? Aberta, do diálogo, né? E tal. Então ele era perigoso, né? Porque eu só dei duas opções para ele, tinha, né? Tem que escolher uma das Aí duas. ele definiu que ele era perigoso. Eu falei, então, eu também concordo que ele era perigoso. E à medida que uma pessoa se torna perigosa, o status quo, aquela, né? As pessoas veem como uma ameaça. Como ameaça, isso é. E até tem uma frase muito forte nesse sentido, né? Que não existe nada, não existe pessoa mais perigosa do que aquela que não tem o que perder. Essa é a pessoa mais perigosa que existe. É a pessoa que não tem nada a perder. Correto. Né? Então ele representa um perigo. Jesus era esse. Jesus foi esse camarada. Ele não tinha o que perder. Porque ele era Jesus, pô. Entendeu? Ele era só Jesus. Né? Então ele não tinha o que perder. Ele era dono de tudo, né? Assim, não tem o que perder. Né? Então, assim, então ele se submete a toda aquela situação, né? Então isso é forte, né? Sim, você vê como que é uma outra forma de você colocar, né? Dando muito mais valor até à atuação, né? Do Jesus, né? Por ser o quê? Por ele ser perigoso. Claro, porque... E lembrando que vai ter a Sexta-feira Santa, vai ter aquele monte de apresentação, né? Sim. Cecília de Nazaré, aquela coisa toda, né? Então, Bem interessante. parece que quando a gente fala uma coisa pesada, mas é uma qualidade enorme. E às vezes a pessoa vai até te julgar, né? A pessoa que não tá entendendo, nossa, como é que ele faz uma pergunta dessa? Né? Que aí, na realidade, inclusive, eu estava até pensando aqui. Ele até disse, eu fiz uma pergunta e só dei duas opções de resposta. Então a pessoa respondeu, só tinha duas opções. Sim, e é claro que nós, as pessoas em si, os próprios católicos, as pessoas, elas pensam em várias outras circunstâncias, tem outros olhares, né? E é claro que ele assusta, porque quando a gente entra no mérito da religião tão forte, com a figura tão forte como é na realidade Jesus, as pessoas vão prestar mais atenção e isso ajuda bastante para que a gente possa realmente entender e fazer a discussão. Mas é porque só tinha duas opções, ou um ou outro. E eu escrevo muito com esse sentido, né? Dessa interrogação. Você sempre joga uma interrogação. Isso, Tipo, por exemplo, assim, Você não dá a resposta, mas você joga pro... Você pode matar uma pessoa? Sim ou não? Não pode falar depende, né? Sim ou não, né? Sim ou não? Você pode matar uma pessoa? Lógico, a pessoa vai falar que pode matar. Claro que eu posso matar. Aí então, quando você pergunta isso para a pessoa, ela fala assim, não, mas aí você vai... Não, a consequência, não vamos julgar a consequência. Estou perguntando se você pode matar. Matar você pode. Você mataria uma pessoa? Ah, não mataria. Mas aí a pessoa fala, bom, você está na sua casa, o cara entrou dentro da sua casa, você matou a pessoa... Não, eu falo simples assim. E se a pessoa matar o seu filho, você mataria ela? Ah, mataria. Não, ela mataria... Entendeu? Então você tem coragem de matar, né? Talvez é a resposta que esteja na cabeça do Netanyahu, israelense. Invadiram lá, mataram 1.200 pessoas. Né? Lá é uma questão que é outra profunda. Questão, sim. Profunda, né? Não, mas eu digo o sentimento, Oriente... um sentimento de revolta, né? Sim, quando a pessoa fala que não pode matar, mas quando você fala se matar seu filho... Isso, Então, aí a pessoa fala, não, então... A população ali exige dele cobra resposta. Dele uma resposta à altura, né? E aí ele, como líder, ele tem que corresponder, né? Legal. Eu queria, inclusive, aproveitar
aproveitar esse momento, que ele fez uma reflexão, que é muito importante essa questão da reflexão. É que, coincidentemente, esse final de semana, assistindo um filme chamado Confissão Final. Confissão Final. Me foge agora o nome dos atores, mas é Confissão Final. Existe justamente uma discussão entre um agente do FBI e um cara que está condenado à pena de morte. Só que os dois têm formação em psicologia. E vão fazer a discussão, vão fazer a conversa, porque esse agente precisa encontrar uma forma de tirar a confissão deste condenado. Porque ele nunca confessou. Ele sempre discutiu uma série de questões. Confissão final. E é justamente essa colocação. Ele pergunta para o agente, você mataria alguém? O cara fica pensando, ele vai na discussão, até que o próprio agente confessa que ele mataria sim, porque ele pensou em várias outras circunstâncias, como nós fizemos aqui. Então é interessante porque é que bateu justamente esse momento, e eu me vi assistindo esse filme, e essa cena, essa frase, você mataria? O agente disse que mataria, mas ele não entendia por quê, porque ele é um agente. Ele é um defensor da lei. Mas ele, voltando e analisando outras circunstâncias, ele se viu matando alguém. É só um adendo. É bem complicado, um interrogatório. Então, isso escrever é isso, né? Você tem que ser honesto. Né? Você tem que ser honesto com a verdade. Né? Para você buscar, né? Então, assim, buscar realmente o que trazer alguma coisa nova, né? Se você começa cheio de floreados, cheio de coisa, não, aí você não consegue ter uma, né? Eu busco no livro também um envolvimento aí na regionalidade, né? Questiona a questão das cidades, né? O grande ABC como um todo, né? Essa situação do consórcio, eu trago muitas coisas assim do momento, né? E ainda continuo com aquela situação de que Mauá e Rio Grande da Serra são duas cidades que não têm vocação. Mauá já teve essa vocação, tá? Forte, né? Cidade da porcelana, tudo mais, e hoje ela tá meio batendo cabeça, ela não sabe muito bem para que lado ela vai, né? Se ela fica industrial, se ela fica... E eu falo assim, que nós chegamos num impasse tão grande que nós perdemos o título até de cidade dormitório, né? Porque teve uma época que nós vivemos aí 2 décadas como cidade dormitório. Sim. Era uma vocação. Era uma vocação, né? Porque tinha uma massa de trabalhadores aqui muito competentes, por sinal, né? Que abastecia o ABC e a capital, né? Com mão de obra. E nós perdemos também esse título. Então, eu acho que esse era um grande debate, eu sempre coloco isso daí, que a responsabilidade é do setor público trazer esse debate e entender para que lugar nós podemos caminhar. Porque eu vejo muitos colocar assim, falando, não, Mauá, não, se nós trouxer uma empresa grande, vai dar emprego e tal. Então, mas vai por aonde a empresa grande? E a estrutura, a logística, transporte. Tem lugar para pôr a empresa? Né? Então, não tem mais área, não tem. Que empresa grande você quer pôr? Né? Como que você vai... Sendo que as empresas estão saindo, igual São Bernardo já saiu, as montadoras saindo, aquela coisa toda, né? Então, tem toda uma questão de logística aí, de mercado consumidor, tem tudo, claro, os caras analisam essas situações aí. Então isso que tem que pôr na mesa aqui em Mauá, né? Escuta, nós vamos conseguir evoluir para onde? Né? Nós vamos trazer uma fábrica que tem espaço na área da Petrobras, uma fábrica química, tá? Que vai gerar 1000 empregos de pessoas especializadas que em Mauá não tem. Claro. Então não adiantou nada. Não, é verdade. Pensando na questão do emprego de pessoas da cidade, realmente não vai ter grande impacto, não. Não vai ter impacto. Né? Então, talvez de 1000 consiga, sei lá, 50, 100 empregos que são aqueles auxiliares. Né? E aí você tem dados interessantes, né? Que tem até eu tenho um vídeo no YouTube, tem um canal do YouTube, e quando você pega a quantidade de aposentados que tem em Mauá e o que eles recebem por ano. Mauá tem em torno de 90 mil aposentados. Esses dados são esses números são do ano passado. Do ano passado. Então,
E esses aposentados, em 12 meses, eles recebem 1,8 bilhão, que é 15 a 20% mais do que o orçamento do município. Que é 1 bilhão. Então, que coisa incrível. e aí onde que está esse dinheiro? Onde que está esse Onde eles movimento? Onde eles gastam? Onde eles compram? vivem? Onde eles É o Globo compram? Repórter. Então, onde que está isso daí? E aí você vai, por que isso daí não gera tributo para a cidade? Não gera tributo esse dinheiro. É de se pensar. Todo mundo acha que gera, não gera. E não gera. Não gera. Por quê? Porque isso daí ele vai todo no consumo. Porque esses aposentados, a maioria são arrimos de família. Uhum. Então eles vão em Estão sustentando, ajudando alimentação, a família, vestuário, vai tudo no consumo. Alguma coisa vai em bens mais duráveis que são tributados fora porque não são fabricados aqui. Então não gera nada para a cidade. Agora, se você está falando desse número de 90 mil, 20% da população. é impactante esse valor de 1 bilhão e pouco. Sim, então. É que ele fez a projeção ao ano, né? E você pega realmente isso, tem um Né? impacto razoável. Mais do que o orçamento do município, né? Sim, Como você falou. Realmente é muito impactante. Falando sobre a cultura, Ed, você tinha comentado sobre a questão da religião, né? Você falou sobre a cultura, a religião. Há meses atrás, o IBGE, falando de números também, ele divulgou que existem mais templos religiosos do que hospitais e escolas no Brasil. Sim. Você acha que isso é um fator positivo, negativo? Isso faz parte da cultura? Isso tende a aumentar? Olha, do ponto de vista do que a maioria desses locais praticam, eu acho que eles mais ajudam do que atrapalham, né? Porque na verdade eles acabam tirando, né, as pessoas que isso daí inclusive ele se prolifera muito justamente nas zonas de vulnerabilidade social. As As comunidades e tal. Então ele acaba trazendo, agregando, e a pessoa ela precisa ter esse sentimento de agrupamento, de agrupamento né? social, Fazer de parte de acolhimento, algo. fazer parte de algo, né? Então eu vejo isso como positivo, embora também tenha ressalvas que tem muitos que são exploratórios, né? Explora essa, vamos dizer, essa simplicidade das pessoas e tudo mais. Mas ele é positivo. O resultado eu acho que ele é melhor do que não ter. Entendeu? É melhor do que não ter. E os problemas que surgem aqui e ali, de manipulação, coisa do tipo, eles vão sendo denunciados e vão sendo melhorados. Vão surgindo outros. E vão surgindo outros. E, né, Até isso na pandemia mesmo, né? Algumas igrejas e templos também ajudaram as pessoas, né? Onde o governo, onde as pessoas não... Onde o poder público não chegava, a igreja, os templos iam lá e conseguiam fazer essa ação. Então, para você não tem problema. É uma coisa que não vejo aí. Agora, e a influência da igreja na política? Você acha que aumentou, isso prejudicou, polarizou e isso transformou mais em discurso de ódio, onde não existia, talvez? Porque a gente via alguns templos, pessoas fazendo arminha com a mão, aquela coisa toda. Então, isso tudo, o tempo mostra quem é quem. Entendeu? O ex-presidente disse que se Jesus tivesse uma arma na mão, não ia ser morto, não ia ser atacado. Isso não tem, né? Porque isso o tempo ele constrói e desconstrói, né? Ele constrói e desconstrói, né? Se você deixar, o problema é que assim, nós temos uma questão cultural que é o imediatismo, né? O brasileiro tem essa questão do imediatismo. Né? Isso, ele quer hoje, ele quer tudo organizado, certo, tudo em ordem, porque ele quer viver tranquilo, viver tal, não sei o que lá, tal. Ele não quer o buraco na rua, ele não quer aquilo ali, ele quer não sei o que, ele quer o emprego. Então assim, não é assim a vida, né? A vida é para ser vivida. A vida é para você estar, né, enfrentar os problemas, ele tem um tempo. E tem um tempo de maturação, né? Um tempo de... Né? Às vezes o pessoal comenta, né, que nem fala do Zaire e tal. O Zaire ruim, não sei o que. Foi ruim? Cara, eu lá onde é o Larguinho, que tem a feira de sábado ali,
Quando eu já estava formado, estava trabalhando numa construtora em Santos, eu carregava tijolo ali para levar para Santos, né? Tirava eucalipto, de vara de eucalipto para andaime de obra dali, né? Do Zaira 4 ali, Olha aí, nem tá do 5 ali, do 4. Então, cara, então assim, mudou muito, né? Ele evoluiu, Uhum. né? Ele tem uma, né? Hoje ele tem asfalto, ele tem internet, ele tem. Ele está Você vê evoluindo. uma cidade, É. vários Zairas dali, né? Sim, nós já debatemos isso daí, Sim, inclusive sim. no Até você queria tinha uma ideia de transformar em distrito, criar né? um distrito, que aí os caras começaram já em conta, acho que você quer levantar uma bandeira política para fazer a independência do Zaira, criar um município. Não, gente, para com isso. Eu só quero que o Zaira se una, né? Que crie um distrito, porque ele produz muito recurso. Uhum. Ele produz, aquela massa de pessoas ali, produz recursos. E eles não têm o retorno. Eles não têm a proporção. Quando a gente fala em números, né? Essa proporção. São 120 mil pessoas. Essas pessoas comem, vestem, né? Consomem. Então, Né? eles estão tributados em tudo Talvez que eles estejam dentro da própria relação que você acabou fazendo, dos Sim. 90 mil aposentados Sim. que não conseguem, vamos dizer, olhar ou observar aonde tem esses gastos, onde essas pessoas, na realidade, dão de retorno para o município, a não ser os seus imóveis, que muitos deles até não têm uma certa regularização em ordem e tal. Sim. Mas, de qualquer maneira, é a única renda que existe, ou que o município poderia ter de retorno. Mas, como você falou, não são olhados. Não tem o seu devido retorno devido à sua importância na economia da cidade. Uhum. E aí no caso, a Anhelo que levanta, né? Porque hoje o prefeito, de onde que é? É de Zaira, Sim, que então. poderia olhar melhor. Hã? Não sei, mas entendi, cabe claro. também, a responsabilidade também é de quem mora lá, não é só dele. De cobrar também, Né? né? É, de cobrar e de se unir, né? Os comerciantes, as pessoas dali, Se organizar. se organizarem, os profissionais liberais, e exigir mais. Mas não exigir assim, precisa melhorar, mas melhorar o quê? Eu falo que uma coisa que eu debato, até coloco no livro também, é a questão de projeto. O Brasil, ele é carente de projeto. Você já Esse viu é um- aquela reportagem, te cortando um pouquinho, Edson? Você falou assim, melhorar o quê? O pessoal foi entrevistar um cara que estava parando o trânsito na estrada e aquele protesto todo. O cara falou, você está protestando por quê? Eu quero ver o Brasil melhor. Ah. Tá, mas Não, isso- mas o que você quer que melhore? Não, eu não, essa situação não dá mais. Mas melhora o quê? Então, mas qual situação você quer? Então ele não sabe identificar. ele não Isso, sabe. exatamente. Isso é a maioria. Isso você encontra em todos os que é o lados. que ele acabou de Todos dizer, os lados, lógico. Muitos seguidores não sabem que estão seguindo. Sim, isso. Ou ainda, pode falar, uma frase interessante que você falou agora há pouco, que eu acho que eu gravei. Muitos falam, mas não sabem o que falam. Isso. Nós estamos vivendo uma época em que muito se fala, mas Isso, e pouco se sabe. Isso. Né? Que é isso, que é esse volume da internet, Isso. Aham. entendeu? Mas qual base? Como você disse, a gente para escrever um jornal, a gente vai, pesquisa, levanta até alguma coisa, algo concreto. Nós estamos falando de algo que a gente pesquisou. Mas as redes hoje estão tão abarrotadas Não tem filtro, de né? comentários, sabe, pensamentos. Não, porque acho isso, acho aquilo. Isso é. Mas eu vejo pessoa assim digita mais rápido eu do que ela vejo pensa, como né? uma coisa importante, tá? Porque eu tinha, até antes do surgimento das redes sociais, eu comento isso aí também, eu comento no livro, que eu considerava o lugar mais democrático do mundo era a praia. Ah, tá. Como é que é essa história? O lugar mais democrático era a praia, né? Porque na praia você vai de sunga, minha mulher vai de maiô, de biquíni, não sei, mas você não tem classificação social. Você vai na praia, você tá ali, todo mundo é É igual. igual, Todo mundo é igual. E na praia não tem horário para você ir. Se nós quisermos sair daqui e falar, não, vamos tomar um banho de mar, pega o carro, dá 1h30 aqui, desce em Santos, toma um banho de mar. O mar tá lá, a praia tá lá. Verdade. Você pode ir, tá aberta a praia. Uhum. Né? Então é o lugar mais democrático que existe. Você vai na praia hoje, você põe o teu guarda-sol aqui. Amanhã você chega lá, tem um outro com guarda-sol. E você vai não ter que briga, pôr. e você Não, você vai mais pra frente, Não é? entendeu? Porque, verdade. então é o lugar. Então a rede social, ela se tornou a praia virtual.
É um lugar onde todo mundo faz o que quer, fala o que quer, certo, errado, não sei tal. Discute, briga. Briga, faz tudo assim. Então, até que nós vamos depurar. O uso vai depurando, né? O uso vai depurando. É isso. Esse exercício, ele tem que existir. A pessoa fala, não, mas você tem que bloquear o cara. Não, deixa o cara extravasar, deixa o cara falar. Mas o outro acredita, ele acredita um tempo, depois ele desacredita. Sim. E a coisa. Agora, tem uma coisa que a rede social está construindo, que é o que é? A velocidade com que a mentira é destruída. Isso é importante. Sim. Entendeu? Então, uns dias O lado bom da coisa. Isso, uns dias atrás, o camarada colocou de uma pessoa, não vou falar aqui, assim, ilustre aí, colocou de uma pessoa que esse camarada isso, esse camarada aquele, não sei o quê. Fui no Wikipédia, puxei a capivara do cara e mandei pro cara. Falei, o cara que você acha que é legal é esse cara aqui. Né? No Wikipédia, não tô, né? Tá lá escrito no Wikipédia, não sei. Você pode ver, qualquer um pode ver. Aí falou, não, mas ele teve essas coisas, mas agora ele se recuperou, agora não sei o que, não sei o que lá. Aí aparece um vídeo do cara não tão recuperado. Né? E eu mando pro cara, entendeu? Olha aí como é que tá a situação, não sei o quê. Então, a internet foi boa, a rede social foi boa por causa disso, né? Ela foi boa por causa disso. É igual o caso do coach aí, esse coach aí que o pessoal, o Pablo, né, que vai lá e o Pablo sem sal? É isso. Que aprendeu a nadar num dia, e no outro dia ele estava ensinando as pessoas a nadarem, tal, conta umas histórias assim, falou que o Ayrton Senna não sabia pilotar, não sei o quê, então, e o pessoal vai e tal, e o cara tá ali, cara, e o pessoal vai, quem acredita, quem não pesquisa, na verdade, acaba não tendo essa verdade, né? Sim, sim. Mas então, mas outro começa já a desmentir, começa a contradizer e tal, não sei o que. Então, mas isso demanda tempo, né? O tempo vai. E para ele é bom, depurando. porque ele acaba ficando no centro da discussão em vários locais. Nós estamos falando aqui dele aqui um pouco. E o outro podcast falou dele um pouco. E o jornal falou um pouco dele. E todo mundo acabou falando dele. Que inclusive, se for pensar, de repente, para algum personagem é uma técnica dele mesmo de lançar um fato, lançar um tema para que ele seja discutido, para que ele apareça novamente na mídia. Acaba e hoje entende. Qual que a gente pode dizer, na realidade, os novos textos, as novas afirmações? Hoje todo mundo é influencer. Hoje todo mundo é influencer. Porque antes as pessoas não era modelo. Ah, não, sou modelo. Não, agora é influencer. Qualquer um influencer. Mas influencia o quê? Não, sou influencer. Porque com a rede social, na verdade, você descobre que existem uma série de pessoas que falam assim, olha, o Edson, eu gostei desse pensamento que ele falou. E aí ele começa a seguir, ele começa a falar, gostei desse perfil, ou do seu, ou do meu, ou das outras pessoas. E isso acaba... Você pensa que você tem uma ideia, às vezes, que é inovadora, mas tem um monte de gente que pensa igual você. E aí começa a te seguir, você começa a influenciar. Né? E aí é onde acontece todo esse fenômeno. E quando quando o influencer escorrega, a turma já massacra e já cancela. Então, e é rápido, né? Então, por isso que essa construção ela não mudou. O caráter, independe de você ter rede social ou não, o caráter que existia em 1960 é o mesmo que existia em 1990 e é o mesmo que existe hoje. O caráter ele não mudou. Né? Então, a pessoa mudou, mas o caráter ele continua sendo o mesmo. Se ele não praticar, não for uma pessoa de caráter, ele vai ter problema. Né? Um dia ou outro ele vai ter problema. Tá? Então, é isso que as pessoas muitas vezes não acreditam. Elas acham que não é assim, que ela com ela vai ser diferente. Né? Fala, não, comigo vai ser diferente. Tal. Não, vai ser mais um do mesmo. Cada um sempre acha que ele vai ser diferente. E aí é a culpa da mídia também, da grande mídia, porque, na minha opinião, lógico, porque a mídia, ela também elege os heróis. Ela acaba construindo ela os heróis. Né? Nós vimos sendo construídos aí o ex-juiz, né?
vimos sendo construídos vários outros aí que iam ser os paladinos aí da justiça. Você viu tal. como durou pouco, né? Então, você entendeu? Antigamente era diferente, né? Então, Quando não tinha rede social, o jornal construía e mantinha E- 20, 2, 3 décadas aquela. E às vezes nem se Aquela imagem. descobria, né? Nem Exatamente. descobria nada, né? Daquilo ali. Exatamente. Hoje não, hoje é hoje constrói cai. e cai muito Cai rápido. muito rápido, Porque tem exatamente. o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Os 3 poderes. Uhum. O quarto poder que é a mídia e o pessoal fala que o quinto poder são as redes sociais. Eu acho que a mídia hoje ela errou muito, né? Uhum. Ela tem errado muito aí na postura dela, né? Eu acho que ela já perdeu esse posto aí. Eu não Então. vejo mais ela como. E as pessoas têm que se informar por algum meio de comunicação, né? Agora, se todos os meios de comunicação têm um lado, ele vai ficar falando para a plateia que ó, o cara não gosta da Globo, o cara não gosta disso aqui. Como é que fica isso? Uhum. Né? Ela tem que filtrar, porque o R7.com ele passa uma notícia, a Globo passa outra. Ou a gente Tem o se viés, apresentar. né? Todos eles têm o viés, né? Isso aí isso aí eu retrato aí Tá no tudo livro. aqui no livro, né? Não, eu retrato no livro essa questão a imprensa, inclusive foi um artigo, eu acho que até o Tempo Real publicou esse artigo meu, em 2018 tal, que eu falo que a imprensa ela deu uma escorregada em relação a 2013, quando ela não soube tratar esse assunto, porque pegou ela desprevenida, porque a imprensa ela sabe tratar quando tem um herói, um líder. Então, isso. Como não tem, Ela não consegue ela encontrar. ficou perdida ali. O que Ela não estava sabia o que- acontecendo? Se ela apoiava esse ou aquele, se tem alguém que vai patrocinar ela para ela divulgar, o que vai acontecer realmente? Sim. E ela se perdeu ali. Tanto é que teve uns conflitos, né? Dos black bloc, a imprensa começou a ter uns, né? E tal, não sei o quê. Aí a imprensa tomou uma posição, ela ficou contra os black blocs. Ela comprou uma briga contra eles. Com quem estava fazendo a violência. Estava fazendo a violência, ficou ali, né, a coisa. Mas ela ficou perdida aí nesse contexto. Porque também, uma coisa que é importante, né, diferente dos que acontece nos últimos 20 anos, aí 25 anos, é que a imprensa ela passou a ser, a matéria jornalística, ela passou a ser interpretativa. O jornalista hoje, ele quer interpretar a notícia e passar para o leitor. Na minha época, que nós fazia jornal, nós falava assim, olha, aconteceu tal fato, o carro vermelho caiu no rio. Ponto. Ponto. Hoje não, ele vai imaginar se o Não. carro teve algum problema. Isso, mecânico. olha, o carro vermelho, mas ele é da Fiat, estão falando, esses modelos da Fiat tem um problema de recall, o cara não fez, talvez esse carro, não sei o que, isso aqui lá. Então o cara Ou o cara começa a colocar, será que ele estava bêbado? Será que aconteceu? Ele já começa vai supor. a supor. Né? Ele não supor, ele não tem o dado concreto, ele começa a Já viu o Silvio dar interpretar. uma bronca numa jornalista que até estava na Fazenda, né? Ele falou assim, ó, eu contratei você para você dar notícia, não para você dar a sua opinião. Isso. Não é isso? Então vá ser articulista, né? Você quer dar a sua Exatamente. opinião, nada impede, você vai ser articulista, mas não... Né? Então eu acho assim que o jornal ele tinha muita força quando existia o repórter, Sim. não o jornalista, né? Não, O repórter, vai colher informação. ele ia lá e fala, puxa vida, ó, o Lamartine tropeçou aqui no degrau aqui porque o degrau tá com a ripa solta e aí, né, esse prédio aqui é o prédio não sei do que, então você pode ir lá e falar, ó, o Lamartine tropeçou, não sei, de quem é a culpa da ripa tá solta, não sei o que, não sei, tem que apurar, né? Aí pode ser que tinha uma apuração, ele ia lá e contava da apuração. Mas o repórter, ele trazia o dado limpo, né? Tá, o que aconteceu ali, ó, aconteceu isso, ponto. Né? E agora, esse monte de Aliás, informação... um cara que eu tenho saudades, rapaz, que trabalhava conosco, era o Rony, né? Ah, o Rony. Lá de Itapeva. Rony de O Rony Almeida. era um repórter. Então, Ele fazia a foto e trazia um relatóriozinho ali do que tinha acontecido. O avião caiu no Zaira. Ele foi lá, fotografou e tal, não sei o quê. e é verdade esse fato, né? Tem a rua do aeroporto, né? É, O pessoal chama de rua do aeroporto. Então, eu falo hoje em dia, eu falo, não, mas no Zaira já caiu o avião. Os caras falam, imagina caiu o avião no Zaira. Não importa se é monomotor. E não faz muito tempo, foi só Não. 30 anos. Já, então, sabe o que é, né? E você sabe por que o avião caiu lá? Não. Então, aí é que tá, Olha aí que tá o aí. segredo do Zaira, Olha aí. né?
Porque os dois caras Matéria para mais um livro. os dois caras que estavam no avião, eles tentaram cruzar o Zaira todo sem reabastecer. Olha, Ah, não é assim não, cara. Aqui não é assim não. passou no Ipiranga. Tem que reabastecer para atravessar o Zaira, né? Para quem não é daqui de Mauá, nós temos muitos internautas de fora, Zaira é um dos bairros, se não o bairro mais populoso da nossa cidade de Mauá, que hoje, na realidade, a cidade tem algo em torno de 450 mil habitantes, quase 500 mil, e só neste bairro Zaira, concentrado algo em torno de 120, talvez até, dá para projetar para 150 mil até, viu? Né? Não sei ali, mas ou seja, quase um 120. terço já da população da cidade. Tá certo. É isso aí. Bom, gente, é o seguinte. Vamos deixar por último aqui. A gente não rodou aqui os nossos patrocinadores. Opa. Vamos rodar aí o patrocínio da Rox Telecom, melhor internet, R$ 79,90 aí. Você. É isso aí. Tudo bem, Voltamos. sim. Agradecer ao nosso patrocinador, né? Os nossos Rox Telecom. internautas também. Nossos internautas, fica o nosso boa noite, né? Nosso muito obrigado aí. Se inscreva no canal, dê um joia, ative o sininho, manda esse vídeo. Você não pôde assistir agora, mande pro seu amigo, depois o pessoal vai assistindo, vê no Spotify também, não é Com isso? certeza. sim. E compre esse livro aqui, ó, tem no shopping, Mauá Plaza Shopping, não é isso, Edson? Mauá Plaza Shopping aqui, você vai... Livraria Nobel. Livraria Nobel, aqui você vai ver esse lindo livro aqui, muito bacana. Para você entender um pouco, ou explanar, ou ter mais informações sobre esse pensamento de 2013, né? Que é extremamente importante, né? Foi um divisor de águas, né? De lá para cá aconteceram várias coisas, à direita, à esquerda e tudo mais que foi E acontecendo está no país. acontecendo, né? Estamos vivendo isso, né? A Acontecendo. gente pode tratar isso como talvez com uma velocidade de mobilizações sociais, né? Sim. Porque realmente foi muito algo, nós estamos até falando que quando a mídia, ela não consegue inclusive encontrar uma referência dentro de algum movimento, ela própria se perde. Então esse movimento a partir de 2013, né, que hoje na realidade tem uma grande evolução também das redes sociais, vem disso, né? A sociedade se mobilizou para um fato, para um algo, e a partir daí ela começa a discutir outros temas. Discutiu naquela época passe livre, a redução de taxa, da tarifa do ônibus, até inclusive, eu queria até aproveitar, porque como o Edson comentou, está se falando do consórcio, você comentou do consórcio, e a própria região, assim como outras regiões, ela sempre teve aquela história de alterar uma tarifa numa cidade, no dia seguinte numa outra, ou seja, a própria região ela se movimentava com as suas tarifas, né, no mesmo momento, né? Mas algumas questões para a região não era feito com a mesma agilidade, com a mesma mobilidade. Como que a gente consegue tratar isso, Edson? Uma vez que você é urbanista, você discute essa questão regional também, entendeu? Então, eu acho que hoje o consórcio ele vive uma passagem aí de alguns atores egoístas ali, né? Porque eles acham que não precisa mais do consórcio, se retiram do consórcio e tudo mais. E, por exemplo, vamos pegar São Caetano, né? São Caetano ele está na foz do rio Tamanduateí. Toda a água do ABC ela quase toda é canalizada para o rio Tamanduateí e passa por São Caetano. E a prefeitura acha por bem não fazer parte do consórcio. Então eu acho, por exemplo, que os prefeitos ajusantes do Rio, para cima de São Caetano, não deveriam mais discutir sobre macro-drenagem, né? Correto. E aí deixar São Caetano morrer afogado. Entendeu? Porque é uma incoerência, Sim. né? Porque a água que chove aqui vai passar lá e ele tem que tá em conjunto com isso daí, né? Os próprios projetos, eles são... Sim, eles também sim. são regionais. Isso, é. E a questão da mobilidade hoje, a gente sabe que se der um problema no centro de Santo André, no transporte Vai do afetar trólebus ou alguma coisa, para até Mauá, para São Bernardo, para São Caetano, né? Então tem os pontos nevrálgicos que tem que ser tratado em conjunto. Não tem jeito. Né? Essa é uma realidade. Então não adianta o cara... Ah, não, mas agora ficou meio... Assim, tá um grupinho lá que eles
né? Tudo que a gente coloca, eles dão contra, não sei o quê. Ué, continua colocando. Sim. Faça o teu papel. Lógico. Entendeu? Lógico. Isso que eu faço. Participe, né? O administrador, né, o gestor público, ele tem que fazer o papel dele. Se a maioria não concordou, paciência. Claro. Mas ele fez ele está lá para isso, Se né? ele registra seu voto vencido, mas registra. E né? registra Correto. isso, Sim. né? Então ele está lá para isso. Eu me lembro até que o pessoal pedia muito ciclovia, ciclofaixa. Ciclofaixa. E por conta disso, talvez, você vê que tem muitas ciclovias que às vezes não está passando uma bicicleta. É. Você fala, mas essa ciclovia ela vai de um lugar e ela termina aqui no nada, onde não tem mais, o cara não consegue mais andar. Né? Por quê? Porque não houve um projeto em conjunto com as 7 cidades, com São Paulo, tudo direitinho. Falou, ó, o pessoal que vai de bicicleta vai sair daqui, ó, se quiser pode até São Paulo tranquilamente aqui, né? Como é o caso das faixas azuis aí para os motociclistas, né? Que se mostrou bem positivo, né? Então eu acho Nos que corredores ela é... se eles não se juntarem, mas aí tem a questão da política, do grupo e tal, Então, vai ter acabam que deixar o dor de cotovelo egoísmo, né, de lado, né? de lado e partir para a realidade, né? Agora, na mobilidade, a questão do transporte coletivo, ela é uma questão assim que eu tenho já levantado, também tenho vídeos feitos sobre isso daí. E assim, ela tá, como é que eu vou te dizer assim? Houve um erro ou uma falha de interpretação dos donos de empresa de ônibus quando o Uber chegou, quando os aplicativos chegaram no país. Eles acharam que os taxistas eram os grandes adversários do Uber, né? E os grandes adversários do ônibus é o Uber, tá? Porque o Uber se mostrou muito mais vantajoso. Se a gente mora no Itapeva, de manhã nós pegamos o Uber e chega muito mais rápido no serviço, mais barato do que ficar pegando ônibus e tudo mais. Entendeu? Isso Porque o ônibus tem que seguir a linha e o Uber ele corta caminho. Corta caminho e tal. Para na Então, porta de casa. é uma realidade. Isso é uma realidade que está acontecendo. Então, houve, né, uma falta de visão dos empresários em relação a isso. Hoje é um absurdo. Eu ando de ônibus, né? Falei aqui. Ando de ônibus não só em Mauá, ando em outras, a pé também, né? ando a pé em outras cidades. Falo para Mauá, né? Falo para todo mundo que eu conheço. O transporte público de Mauá é melhor do que o de Santo André. Todo mundo faz essa cara de espanto. Nossa, é mesmo? É. Então, por quê? Porque o que acontece? Que faz 30 anos que o transporte público de Mauá é apedrejado, é criticado, é falado mal. Então criou-se, né, essa cultura de criticar. Correto. Mas você anda no transporte público de Santo André, pelo amor de Deus, cara, nem se compara. Os ônibus são um lixo, uma tranqueira. Os ônibus são pior do que da época da Januária, da Barão de Mauá aqui, entendeu? Então, isso daí é uma realidade. E o transporte, ele tem que partir para aquilo que foi feito em São Caetano. Os administradores têm que pôr gente para estudar, tomar coragem e o transporte tem que ser gratuito. Claro. Você resolve 40% do problema da mobilidade. Que você volta vamos dizer, ao centro da discussão do seu livro, que é a discussão do passe livre ou da ideia da tarifa zero. Que aí Tarifa zero. Que inclusive um dos candidatos, eu não lembro qual foi a eleição aqui local, discutia isso. Eu acho que, se eu estiver errado, me corrige, Matheus Prado fazia essa discussão da tarifa zero. Que eu não me lembro Porque qual foi. não tem sentido hoje eu pegar um ônibus em Santo André, ter 4 pessoas dentro do ônibus, chegar no Parque São Vicente, desce a penúltima e veio descer em Mauá, de Parque São Vicente até aqui, tô eu e o motorista dentro do ônibus. Não tem sentido, cara. Olha o capital, olha o patrimônio aplicado ali, o custo daquele ônibus rodando, sim, o custo operacional daquilo ali para levar eu. Entendeu? Não tem sentido, isso está errado. Alguma coisa está errada, tem que ser revista. Ser aí, feita, inclusive, né? quando você fez essa analogia da questão do aplicativo, né, motorista de aplicativo, versus o ônibus, né? Por um outro lado, quando na realidade as empresas de ônibus, que foi um erro, como você disse, foi um erro deles não terem observado isso, indiretamente ou diretamente o poder público perde. Porque ele, na realidade, recebe o ISS pelo transporte público.
Sim. E quando esse transporte público Mas quanto ele está não tem pagando passageiro, quanto ele está pagando de subvenção hoje? sim, é muito caro. Bom, E o que ele recebe justamente desse ISS não cobre esses Não, preços. Então tem não. que encontrar, tem que, como você disse, É. tem que sentar e fazer a discussão para rever o modelo. Não. Tanto que na própria região metropolitana, não me lembro o nome da cidade, da região metropolitana, já tem uma cidade pequena, eu acho que na região oeste, que é Vargem- tarifa zero. É Vargem Grande Paulista. Vargem Paulista. Eu estudo Tarifa zero. isso, eu estudo faz 10 anos isso Algumas daí. cidades já colocam de final de semana, domingo ou feriado, o transporte Isso, é. gratuito. A capital Rio Grande tá da fazendo Serra, isso. Rio Grande Grande. do Rio Sul. Grande é assim. Então, mas você pega aqui, ó, São Caetano, eu tenho acompanhado. Imagina, tem uma linha que faz terminal rodoviário bairro Mauá. Bairro Mauá lá de São Caetano, né? Os caras transportavam em setembro, outubro, 22 mil passageiros por mês. Agora com a tarifa zero, os caras transportam 52 mil passageiros. Claro! O pessoal saiu de casa. Outro dia eu fui para São Caetano só para ficar andando lá, olhando os ônibus. Ah, Né? Então você vê assim, primeiro, ficou mais rápido subir e descer do ônibus, porque você não precisa ficar mais andando dentro do ônibus, tá? Você desce, você entra e sobe para a porta que você quiser, tá? Não tem mais catraca, tem mais espaço, criou outra mobilidade. O cara tem que andar 3 quarteirão, ele pega o ônibus. Ele tem bicicleta, ele vai usar bicicleta para ir? Não, ele vai de ônibus. Sim. Se o ônibus vai fazer o trajeto que lhe interessa, ele vai de ônibus. Então, assim, você vê o ônibus cheio o dia inteiro. O dia inteiro tem gente no ônibus. O que aconteceu? Melhorou o estacionamento, melhorou aquelas ruas apertadinhas que tem em São Caetano. Está tendo reflexo, né? Está tendo essa melhoria. Tá? No interior, teve uma cidade de 80 mil habitantes que implantou o transporte também gratuito. Eu tive acesso a todo o estudo deles. Você sabe quanto custa para o município o atendimento de um motociclista acidentado? Nossa, deve ser um... 70 mil reais. Aí você fala assim, nossa, mas os caras gastam 70 mil para socorrer o motociclista? Não, Tudo que não envolve, é só socorrer ele. Tem que ter uma equipe mobilizada esperando o motociclista se acidentar para ir lá socorrer ele. Então, é verdade. Tem que estar esperando lá. Porque se não tiver, quem que... O cara vai morrer lá. Isso, então, né? Então, assim, tem que estar. E essa equipe custa muito caro. Então, é uma coisa absurda. Então, à medida que você tirou essa cidade, os caras têm esses números. Ele tirou 50% do trânsito de motocicleta, o transporte gratuito. Bacana. Bicicleta ele quase zerou, né? Vaga de estacionamento melhorou, o trânsito da Nossa, cidade tudo. melhorou. Pra Entendeu? estacionar e tudo mais. Em São Caetano não é diferente. Os caras tinham 42 veículos, ônibus transitando, fez a tarifa zero, tiveram que pôr mais 8 veículos, né? Reforçar as linhas, por quê? Porque aumentou o número de pessoas, claro. Não, Né? tá certo. Olha, nós conversamos hoje aqui com Edson Agnello, escritor, jornalista, arquiteto, urbanista, aí tem um conhecimento muito grande, né? Só queria mandar aqui um boa noite aqui rapidinho para o pessoal que nos acompanhou aqui, Andréa Parra, boa noite, um beijo. Maria Gussonato, Combinado com o Bigode, que é um podcast lá do São Bernardo, Um abraço. pessoal lá. O Fábio Muito Marinho, forte abraço para ele aí. Marineide Soares da Silva, boa noite. Muito legal, bacana. Professor Ferrarese de São Bernardo, boa noite. Ferrarese. Zé Ferreira de São Bernardo do Campo, lá do PT de São Bernardo, Grande forte amigo, Zé, abraço. abraço, Zé. Obrigado. Ex-vereador. Rimave, Inovações em Conceito. Então a galera que entrou aqui, que eu acabei... Tem uma galerinha aqui, Sociedade Esportiva Jardim do Lago. Tem uma galera que às vezes não entra no chat, mas também acompanha e vai ver esse vídeo. Sim. Mas é muito bacana. Fica o nosso agradecimento. Obrigado, Edson. Né? Obrigado, Lamartine. Obrigado, Luiz. Obrigado, Edson, Obrigado, pela Edson. sua participação e as suas considerações finais. Ó, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui com o Jornal Tempo Real, né? Que está cada dia inovando nas mãos do Floriano aí, trazendo gradualmente. O tempo está construindo essa imagem, né? O tempo está construindo essa verdade, imagem e verdade. está sempre ali, né? Na sua toada ali, né? Acreditando nessa colheita que vai acontecendo com o tempo, né? E somente agradecer o Lamartine, foi uma presença maravilhosa, né? Não tivemos esse debate até hoje. Estou muito satisfeito em lhe conhecer assim de forma, né, bastante técnica, bastante pontual
Isso me surpreende bastante. Eu acho que, né, é isso que a gente Eu sempre busca, digo, né? ande sempre com um economista. Hã? Ande sempre com um economista. Com um economista? Que a economia, no final das Mas contas, você sabe que falou. o banco não contrata economista, né? Não, né? Não, ele contrata engenheiro. Ele tem uma profundidade maior nas Porque o teses dele. engenheiro cumpre regulamento, ele pega manual. É para cobrar 5% de juro ao mês, ele cobra. Não quer saber se o cara está com problema ou não está com problema. O economista já Ele acha vai que pensar está. na sociedade. Acho que 5 é muito, acho que tinha que ter. Mas vamos lá. Verdade. Tá Então, certo, aos internautas, muito obrigado mais uma vez, né? A gente é nascido aqui na cidade, então tem um carinho muito grande por Mauá, né? E gostaria de ver isso aqui cada vez mais pungente e crescente, né? Legal. Tá bom? Bacana, Boa noite. gente. Boa Obrigado, noite. Floriano. Fique com Deus.